Arcanos menores, detalhamento, aprofundamento, a parte humana do tarô. Quando a gente entra numa jogada de tarô e traz os arcanos maiores, complementa com os arcanos menores, a gente quer esmiuçar, a gente quer saber detalhes físicos, psicológicos, comportamentais das pessoas envolvidas naquela tiragem. E nós temos ali os arcanos menores divididos em alguns subgrupos, como por exemplo, nós temos 4 ases nos arcanos menores. Cada as de um elemento, de um naipe, seja o de espadas, o de paus, o de ouros ou de copas. Todos eles falam de início. O início de um sentimento, o início de uma energia, de uma intuição, o início de uma ideia, de uma movimentação mental de cocriação para que algo aconteça, ou mesmo um início material. Lembrando aqui, né? A gente está falando de ouros. Ouros é sempre o naipe mais lento. Por quê? Porque ele materializa. E antes de ser materializado, passa pela intuição, passa pelo mental, passa pelo emocional, para só ao final ser concretizado. Então é o naipe mais lento do tarô, justamente porque ele já fala sobre uma criação efetiva, uma materialização de algo, tá? Então nós temos aí os 4 ases. Temos os 2 também, né? O 2, ele sempre fala de um processo de dualidade, de escolha, de indecisão, de parceria, de equilíbrio. Podem ser situações mais ou menos conflituosas, dependendo do naipe a que são correlacionados. Como, por exemplo, o 2 de copas fala sobre uma união. Pode ser de negócio, pode ser no campo amoroso, mas fala de uma união positiva entre 2 pessoas, ou até mesmo mais, que se complementam, que falam a mesma língua, que têm uma conexão muito positiva. Quando a gente já vai para o 2 de espadas, já é uma situação de maior conflito, onde precisa se tomar uma decisão, fazer uma escolha e estar naquele momento de impasse. Quando nós temos o 2 de ouro, já traz ali uma adaptação, um equilíbrio, uma forma de, não é exatamente isso que eu quero, mas eu vou tentar dar o meu jeito e me adequar à situação do momento, né? Então nós temos aí algumas posições de dualidade, de escolha, de elaboração de ideias para atitudes que precisam ser tomadas. O 2, como eu falo sempre, né, na numerologia, o 1, que é a representatividade do AS, é a explosão inicial, é aquele ímpeto inicial, seja do pensar, do sentir, do agir, mas é o ímpeto inicial. O 2, ele traz a ponderação. Calma, peraí, deixa eu reavaliar. Vamos ver aqui como é que se faz. Então, o 2, ele é mais contido, ele é mais ponderador. E é necessário que qualquer atitude que nós venhamos a ter, qualquer ideia que nós queiramos colocar à frente, paremos, pensemos e sejamos assim mais racionais, né? Ponderemos melhor as decisões a serem tomadas. E aí nós vamos para o 3. Bom, aí vai depender do contexto, né? Porque o 3, ele fala sobre uma atitude, ele fala sobre uma decisão que já foi tomada, né? Pode aqui, como é o de espadas, por exemplo, estar simbolizando uma decisão que gerou dor, finalização, decepção, ou uma ação que está deixando a pessoa mais em evidência, trazendo ela para um momento de exposição e crescimento pessoal, onde ela pode estar participando até de algum tipo de entrevista, avaliação, dinâmica de grupo, ou algum tipo de processo seletivo que permita ela crescer, né? Elevar-se um determinado tópico, né? O importante é que o 3, ele sai da zona de reflexão do 2, né? A gente até brinca, você tá aí que nem um 2 de paus, porque é aquele momento de pausa, e vai para a ação.
do 3, né? É onde toma-se a decisão e a coisa acontece. O 4, ele vem trazendo um momento de estabilidade. Veja bem, pode ser uma estabilidade por algo que se tenha obtido, algo que eu já queria há muito tempo. Ai, que bom, consegui essa estabilidade, essa conquista, né? Esse mérito. Ai, não, olha, eu tô estável porque esse não é o melhor momento de agir, é o momento que eu preciso ficar aqui quietinho, parado, analisando, ponderando, me reorganizando mentalmente para tomar uma decisão e voltar à ação futuramente, né? Ou porque eu estou muito apegado a alguma situação e não consigo me desvencilhar dela, que na maioria das vezes é ruim, né? Porque é uma inércia ali por apego que acaba atrapalhando o nosso crescimento, ou até mesmo uma inércia pela inaceitação, né? Pela frustração do que não deu certo, pela aquela lamentação que não nos permite olhar para as oportunidades que a vida está nos trazendo, porque a gente está agarrado ali ao que deu errado em algum momento no campo das emoções. Então traz muito essa questão de estabilidade, mas pode perceber que dependendo do naipe tem uma mudança brusca de uma carta para outra. O 5 é um número que traz mais instabilidade, né, gente? É um número de mudança, de transformação. Quando o 5 passa na vida da gente, nada mais volta a ser o que um dia foi. E aqui no tarô, isso é muito representativo, né? A gente tem o 5 de copas, que fala de uma situação que foi perdida, mas existe uma perspectiva de ser recuperada ou ser recomeçada de alguma forma. Então, não adianta ficar chorando leite derramado, é sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir adiante. Aqui fala realmente sobre uma finalização por desentendimento, por disputa, por falta de acordo verbal, né? Uma falta de entendimento muito grande. Então, são situações de conflito, tanto no de paus quanto no de espadas, tá? O 5, de uma maneira geral, ele traz uma situação conflituosa, tá? Seja de um conflito interno da pessoa com as suas emoções, seja de um conflito envolvendo outras pessoas, tá? Mas conflitos que às vezes, numa maior parte, levam a uma perda, levam a um fracasso, levam a um término, tá? Inclusive material. Traz muito essa pegada. O 6, vamos lá, gente, o 6, ele vem trazendo aqui alguns aspectos interessantes. Por exemplo, o 6 de copas, ele vem remetendo muito ao passado, a um saudosismo, a uma lembrança, a uma vontade de recuperar algo que passou. Pode falar também sobre algum tipo de presente, mas de qualquer forma remete ao pretérito, tá? Uma situação do passado aí remete a um sentimento de nostalgia. Aqui já o 6 de ouros, ele já fala sobre um momento de ajudar ou ser ajudado, escolha, indecisão, mas algo que precisa de equilíbrio, né? Ou seja, no dar ou seja no receber, mas é algo que materialmente, quando eu falo de materialmente, pode estar falando sobre uma relação afetiva, tá, gente? Porque uma relação é algo material, o sentimento não é, mas a relação do casal em si é algo material. Então, talvez alguém esteja dando a mais e outro esteja dando a menos, ou alguém esteja oferecendo e o outro não esteja aceitando, mas existe aqui uma falta de equilíbrio que precisa ser resolvida. O 6 de paus já traz uma questão de vitória após luta, muita luta, muito esforço, muita dedicação, mas que finalmente é reconhecido, né? Tem aí sua valorização. E quando a gente vai para o de espadas, fala sobre uma situação que precisa ser deixada para trás, precisa ser superada, não vale a pena. É um desgaste mental e energético que não leva a lugar nenhum. Então, é uma carta que, em suma, fala para você, dá as costas para isso, segue adiante. Você vai ter mais a ganhar lá na frente do que ficar remoendo
essa situação. Ah, mas eu fui injustiçado, não foi justo, eu não aceito, não posso me conformar. Conforme-se, siga adiante. Abandone essa causa porque não vale a pena. 7 é um número no tarô que traz também algumas variações. Tanto pode falar de ilusões, né, por opções, por alternativas, onde você precisa ter cuidado na escolha, porque nem sempre é o que você imagina ser, né? Existe aqui a sua imaginação do que está dentro das taças, mas não necessariamente é o que está dentro das taças. O 7 de espadas, por exemplo, fala de uma ilusão que você não está percebendo. Você pode estar sendo lesada, prejudicada, enganada, furtada, ou de repente é você quem está causando isso a alguém. Mas é uma situação de trapaça, de desonestidade, de má índole, algo que é moralmente, socialmente condenável, vamos dizer assim. Quando a gente vai para o 7 de ouros, muda completamente o contexto, porque já fala de um momento onde você está aprendendo, você está desenvolvendo uma habilidade para que mais à frente possa colher os frutos desse trabalho, desse estudo, desse aprendizado em si. Então fala assim, calma, não é agora, demora, mas se você seguir nesse passo, com essa força de vontade, você vai ter êxito, você vai alcançar o sucesso, tá? O 7 de espadas fala de uma situação de disputa, de competitividade, mas você está numa posição de destaque, você está na vantagem. Então é preciso que tenha perseverança, determinação e muita inteligência para combater essas opiniões adversas, esses posicionamentos que não estão agregando na sua caminhada, mas que você tem o poder de discernimento para fazer a escolha que você sabe que precisa ser feita. Vou trazer para vocês como última abordagem do vídeo, depois eu complemento com outro, senão vai ficar muito grande, o 8 dos 4 naipes, né? Quando a gente pega aqui o 8 de ouros, fala de um momento de aprendizado, é a carta do aprendiz, a carta do crescimento, a carta onde você está descobrindo como uma nova habilidade, um novo ofício, ou um novo relacionamento, está conhecendo melhor a pessoa, está entendendo como funciona, se mudou para outro estado, se mudou para outra cidade, tudo é novo para você, mas você está ali, determinado a entender e a conhecer os diversos aspectos daquela situação, e você tende a ter vantagem, né? Diferente do 7 de pentáculos, que fala que você vai colher aquilo que você está plantando, né? A colheita é certa, apesar de ser demorada. Aqui fala que você ainda tem um percurso de aprendizado, de crescimento, tá? Então tudo vai depender da sua dedicação, do seu empenho, da sua força de vontade mesmo. Quando a gente vai para o 8 de espadas, a gente traz uma energia de inércia, de paralisação mental, onde o indivíduo está se auto-sabotando, não se acha capaz, não se acha forte, está enfraquecido. Pode falar até de demanda espiritual, no sentido de amarração, tá? Muitas pessoas se sentem com pensamentos assim amarrados, porque realmente há uma parte espiritual por trás provocando isso, tá? Mas de uma maneira geral, é a psique mesmo da pessoa que acaba se colocando numa posição de autossabotagem, de eu não consigo, eu não tenho coragem, se eu fizer e der errado. Então fica projetando muito negativo ao invés de focar no positivo. Quando a gente vai para o 8 de copas, a carta remete uma despedida, algo que foi deixado para trás, apesar de ainda ter muito sentimento envolvido, mas um dos envolvidos chegou à conclusão de que não vale a pena continuar nesse caminho, nessa direção. Simplesmente dá as costas, abandona, mesmo com o sentimento, e pensa mais em si. Eu digo que é uma carta que fala muito sobre o seu amor próprio, uma decisão difícil, mas que com amor próprio é possível ser tomada. Quando a gente fala do 8 de paus, fala de soluções rápidas, movimentações que não demoram a chegar, de situações que estavam te trazendo preocupação, conflito, mas que
chega à solução de uma forma rápida, né? Talvez você tenha aí um lampejo, uma intuição que te encaminhe para esse resultado assertivo, tá? O importante dessa carta é a rapidez. É um ciclo que se fecha com uma solução para um problema de forma rápida. Eu volto com a continuação dos nossos arcanos menores. Continuando com os arcanos menores, vamos para o 9 de cada um dos naipes. Carta 9. Vamos lá, gente. Bom, o 9, ele varia tanto de uma situação onde você se sente acuado, ameaçado, intimidado, sobrecarregado, sabe? Uma situação de dificuldade onde você está ali sob pressão, se sentindo muito desconfortável. Quando a gente vai para o de ouros, a gente já fala do extremo oposto. 9 é sempre um final de ciclo, tá? Ele depois vem só o 10, então ele já está ali quase acabando. Quando a gente fala do 9 de ouros, fala de um momento onde, apesar de ainda ser o 9, você já encontrou a sua estabilidade, a sua recompensa, o seu bem-estar, a sua harmonia material. Então já é uma carta de êxito, de sucesso, né? Um ciclo que está quase finalizado, mas você já se sente pleno. Quando a gente vai para o de espadas, não, porque já está muito próximo, né, do final do ciclo, mas você está com pensamentos muito tensos, ansiosos, preocupantes, sabe? Não consegue nem dormir, pensa o tempo todo naquela situação, não acha uma solução, é uma ansiedade, um temor, uma angústia que acaba atrapalhando o processo, mas está tudo aqui, ó, no seu mental, tá? São atitudes, são reações mentais. E quando a gente vai para o de copas, aí sim, também, assim como o de ouros, fala sobre uma completude emocional, o sentir-se bem, o sentir-se confortável, o estar ali pleno emocionalmente. Pleno emocionalmente, pleno materialmente. Quando a gente traz espadas e paus, é que realmente vem com uma energia mais pesada, né? Uma pelo teor de preocupação e ansiedade mental, a outra por conflitos que ainda existem no caminho e precisam ser superados até o final desse percurso. Quando a gente chega no 10, que realmente é o final do ciclo para o tarô, aí nós temos cartas conclusivas, ou para o êxito ou para o fracasso. Por exemplo, quando a gente fala do 10 de copas e do 10 de ouros, a gente está falando de sucesso, êxito, comunhão, tanto material quanto emocional. É um momento em que você alcança o ápice, em comunhão com as pessoas que você ama, que você gosta, que te apoiaram, estão ali celebrando com você a conclusão desse trajeto, tá? Então é bem positivo. Quando a gente vai para as cartas de espadas e paus, não, nem tanto, porque a carta de paus, ela já fala sobre uma sobrecarga, um peso excessivo, o consulente já não aguentando mais, muito tenso, muito, sabe, assoberbado, exausto, quase abandonando tudo. Mas por ser um 10, final do ciclo, se esforça um pouco mais, insiste um pouco mais para concluir essa meta. Mas é uma finalização com muito esforço, com muito sofrimento, com muita sobrecarga, diferente das outras duas cartas que falam de uma finalização com plenitude. Porque como a gente percebeu, no 9 já havia uma posição favorável. Então no 10 é só a finalização, a consumação do que já estava sendo apresentado no 9. Nesses dois naipes, espadas e paus, como o 9 ainda estava passando por atribulações, é normal que o 10 ainda reverbere um pouco dessas atribulações. Por exemplo, o 10 de espadas fala de um final de ciclo, ponto. Mas é com dor, é com sofrimento, não é feliz, não é tranquilo, é pesado, né? Então tem essa diferença aí variando os naipes. Quando a gente vai para os membros da realeza, pajem, cavaleiro, rainha e rei.
Pajem normalmente refere-se a uma pessoa de estereótipo jovem, infantil. Pode ser infantil, jovem na sua conduta, na sua postura, no seu mental e emocional, ou fisiologicamente falando, na sua idade. O pajem, ele é sempre um portador de notícias, é um mensageiro, né? Ele é aquele membro de um patamar mais baixo da corte, onde ele leva e traz o recado do rei, da rainha, do cavaleiro, dos demais membros, né? Então, quando a gente tem aqui o pajem de copas, geralmente é um convite, uma proposta no âmbito amoroso, sentimental, uma boa notícia chegando nesse aspecto da vida. Quando a gente fala sobre o pajem de paus, fala de uma energia, um entusiasmo, uma intuição. Sabe quando te dá aquele eureka, vou fazer tal coisa, e aí você vai para conseguir construir aquilo? É o pajem de paus, né? É aquela tomada inicial que eclode de energia, de intuição e de força para você colocar alguma coisa em prática. Quando você vem com o pajem de espadas, eu já fico um pouco mais preocupada, porque para mim o pajem de espadas, ele traz ali uma malícia, uma infantilidade imprudente. Sabe, aquelas pessoas que fazem piadinhas maldosas, fazem fofoca, intriga. Ah, mas eu estava brincando. Ah, mas foi um comentário tão inocente. Aí na inocência acaba prejudicando meia dúzia de pessoas. Então o pajem de espadas para mim vem muito com essa energia. Cuidado com as informações que chegam, certifique-se, veja se não é fofoca, se não é maledicência, se realmente são verdadeiras ou se estão sendo aí sugestionadas para te conduzir a uma atitude errônea. Então eu gosto sempre de ter cuidado com as mensagens e iniciativas trazidas pelo pajem de espadas. E o pajem de ouros. Pajem de ouros, ele é o mais maduro dos pagens. Pode ser jovem também, mas ele é o mais centrado, é o mais racional, mais equilibrado e é o que se movimenta mais devagar. Como eu já comentei, o naipe de ouros é o mais lento porque é o naipe da concretização material. Então, primeiro passa pela intuição, o emocional, o mental, para depois vir para o aspecto físico, material e se concretizar de fato. Mas fala sobre algo que chega com perspectiva de ser bem-sucedido, de ser concretizado, mesmo que demore um pouco, mas traz mais estabilidade. Os cavaleiros, os 4 cavaleiros. A gente tem aqui o cavaleiro de paus, que é muito efusivo, né? Vem com uma velocidade, com uma energia, com uma força, mas do mesmo jeito que ele vem, ele vai, tá? É o fogo. O naipe de paus é o fogo. Então queima rapidamente e se extingue. Não é algo que você possa esperar uma durabilidade, uma consistência, uma estabilidade, mas é um lampejo muito importante para se iniciar algum projeto, para se colocar alguma coisa em prática. É uma energia importantíssima, e tem muita intuição, mas não é ali dos cavaleiros o mais estável, né? Muito pelo contrário, é aquele que chega, faz o que tem que fazer e vai embora. Se aparecer um cavaleiro de paus no seu relacionamento, já sabe, é uma paixão avassaladora, curte, vive, deixa aí, porque nem se ilude, não vai dar em muita coisa não. Olha só, diferente do cavaleiro de ouros, que ele já vem te fazer uma proposta com mais estabilidade, algo que ele pensou melhor, analisou, construiu com bases sólidas, né? Ele não é um rei, mas ele também não é mais um pajem, ele está no meio do caminho, mas ele é mais confiável, tá? De todos, para mim, ele é o mais confiável, porque ele não é radical, como o cavaleiro de espadas, né, que vai com tudo, nem tão efêmero como o de paus, e nem tão romântico, iludido, como o de copas, né, que é um cavaleiro ali muito romantizado, né, ainda está ali no fantástico mundo de Bob, e também pode mudar os seus sentimentos com mais rapidez. Rainhas. Rainha de paus, rainha de ouros, rainha de espadas e rainha de copas. Vamos lá.
Elas são um aprofundamento do arquétipo da imperatriz. A imperatriz, ela, que nós falamos lá nos arcanos maiores, ela reúne essas 4 rainhas, as 4 qualidades e os 4 lados sombra de cada rainha. Quando a gente fala da rainha de paus, é a mais sensual, é a mais envolvente, é a mais intuitiva, é aquela que te seduz com o olhar, com um tom de voz, com um movimento quase que imperceptível, mas que faz toda a diferença. Ela tem força, ela tem independência mental, espiritual, energética. Aonde ela passa, nada mais continua do mesmo jeito, porque ela muda, ela transforma, ela consegue fazer ali uma movimentação com muita energia e muita assertividade. Quando a gente vai para a Rainha de Ouros, é o arquétipo da mulher independente, empoderada, que trabalha fora, que gere a própria vida, que não depende de ninguém material ou emocionalmente falando. Quer ter alguém? Pode ter alguém, mas não depende de ninguém. Ela está pensando nela, na projeção dela profissional, do estudo, da independência, dos amigos, do social. O foco da Rainha de Ouros é ela. E às vezes ela é tida como alguém muito egocêntrica, muito vaidosa e até mesmo muito egoísta, pelo foco do seu pensamento ser preponderantemente dela e não de outras pessoas. Quando a gente tem a Rainha de Espadas, a gente fala já de uma mulher mais séria, mais racional, mais imperiosa, né? Ela já tem ali um movimento mais frio, mais calculado. Ela tem um objetivo, um foco, e ela vai fazer de tudo para alcançar, não importa, custe o que custar, ela vai atrás desse objetivo. Ela corta o que precisar ser cortado, ela luta com quem precisar lutar, mas ela é cega no objetivo que ela quer cumprir. E ela consegue alcançar, porque ela tem determinação, perseverança e racionalidade. De todas as rainhas, é a mais racional. Não se deixa levar por nada de fundo sentimental, não. Tá? Não é com esse argumento que se convence uma rainha de espadas. Uma rainha de espadas, ela só é convencida com embasamento intelectual. Tem que provar, tem que mostrar que ela tem que agir daquela ou da outra maneira, senão ela mantém o posicionamento dela. E a Rainha de Copas já traz aí o arquétipo da grande mãe, né? Mais afetuosa, mais emocionalmente envolvida. Ela vem trazendo aqui a simbologia da gestação, da criação. Então, fala aqui de um momento, né, da leitura onde se está num projeto, está tentando se construir algo, está em processo, né, em fase de. Mas existe muito amor, muito carinho, muita intuição naquilo que está sendo feito. Está sendo feito com amor, com carinho mesmo, com bastante dedicação. E quando a gente fecha os arcanos menores com os 4 reis, que seguem aí um raciocínio parecido aos da rainha. O rei de paus é um homem viril, um homem fogoso, sedutor, um grande Dom Juan, que sabe como seduzir e encantar uma mulher, né? Tem uma conexão energética e sensual, não posso falar outro nome, muito grande, mas traz a maturidade de quem sabe lidar com esses artefatos. O Rei de Ouros fala de uma personalidade que teve êxito, teve uma trajetória de vida material com êxito, com estabilidade, com sucesso. Então aqui pode falar tanto de uma pessoa bem-sucedida financeiramente, como de um projeto que tende a ser bem-sucedido, vai alcançar o seu ápice materialmente falando. Rei de Espadas pode ser alguém envolvido com justiça, um juiz, um promotor, um advogado, um policial, mas alguém que faz o que precisa ser feito, cumpre o que precisa ser cumprido sem dó, sem piedade. Ele não tem coração, o coração dele na sola do pé. Ele age com a razão. Se ele tiver que cortar, ele corta, se ele tiver que fazer, ele faz, mas ele não abre mão do seu propósito. Extremamente racional, assim como a Rainha de Espadas, mas ainda mais racional
do que a rainha de espadas, porque por ela ser uma rainha, ela ainda carrega dentro dela o elemento água. Já o rei não. O rei, ele não tem esse lado, o rei de espadas, ele não tem esse lado afetuoso. É zero afeição. É o racional, é o lógico, é o objetivo, é o que precisa ser feito. Rei de copas é realmente um rei mais afetuoso, mais conselheiro, alguém que se envolve mais nas questões familiares, aquele cara que é o conselheiro dos amigos, mas ele tem um embotamento afetivo, porque a maturidade trouxe um aprendizado para ele que faz com que ele guarde para si muita coisa do que ele sente. Talvez ele tenha algumas limitações para se expressar. Fala também sobre o auge de um relacionamento, de um sentimento. É uma projeção muito positiva quando se fala do campo das emoções. O rei de copas simboliza o auge das emoções, maduras, bem resolvidas e muito positivas. Então, eu trouxe para vocês no vídeo de hoje, superficialmente, cada um dos arcanos menores, para vocês entenderem só um pouquinho do quão complexo e profundo são esses elementos compostos aí nos arquétipos, né? Que mais tarde foram também trabalhados por Jung, nesse raciocínio arquetípico de personalidades e situações. E agora que você já conhece todas as lâminas do tarô, bora pro jogo?